Pessoal, então, química geral e inorgânica, tá? Eh, Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Então, eu sou o professor Judson, eu sou engenheiro civil, mas sou químico industrial também, então isso explica também um pouco por que que eu estou aqui dando aula de química para vocês, né. Então, eu tenho essas 2 formações, eu sou mestre em engenharia e ciência dos materiais, trabalho, né, praticamente o meu trabalho eu trabalhei a vida inteira praticamente com cerâmica, argamassas, rejuntos, concreto, e não pense que isso não tem química, porque é cheio de química, tá. Eu venho da área industrial, são, 18 anos, desde estagiário lá, quando era novinho, trabalhei quase 18 anos aí na área industrial, em indústrias de cerâmica e argamassas, em rejuntos, pastilhas, porcelanatos, aquela coisa toda. Trabalhei em várias regiões do Brasil, Paraná, São Paulo, Pernambuco, Ceará, como gerente industrial. Depois da minha carreira industrial, entrei na universidade, aqui na Unicesumar mesmo, onde eu estou há 12 anos aqui na universidade, como professor e como coordenador de cursos de engenharia. Então eu coordenei aí por quase 10 anos os cursos de engenharias, todas as engenharias praticamente lá no ensino presencial, e há um ano, basicamente um ano, pra 11 meses para ser mais exato, eu estou aqui na coordenação do curso de engenharia civil aqui na Unicesumar EAD, tá. Bom, já que me conheceram agora, eu quero apresentar a vocês uma frase, importante que eu carrego comigo há muito tempo mesmo, de um psicanalista chamado Carl Jung, um suíço, que diz o seguinte: "Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana". O que que ele queria dizer com isso e o que que ele quer dizer com isso? Humanidade, tá? Nós precisamos ter humanidade. Então veja, nós temos que saber teorias, conceitos, técnicas, enfim, mas a humanidade tem que fazer parte do nosso dia a dia, tá? Então, pensem nisso, o mundo agradece, tá? Bom, então vamos lá. Mas essa disciplina de química geral inorgânica aí, o que que nós vamos estudar? Bom, então é o seguinte, são 9 encontros, né, o nosso livro base, nosso livro texto, ele tem 9 unidades. Então hoje, assunto um, primeiro encontro, nós vamos falar um pouco sobre os elementos químicos e suas propriedades periódicas. No segundo encontro, a segunda unidade, a gente vai falar sobre as ligações químicas e soluções. Quando nós formos para o terceiro encontro, falaremos de funções inorgânicas, né. O que que é tudo isso, né, mas vamos deixar para falar em cada encontro desse. Se a gente fala de função inorgânica dentro de uma química geral, a gente não pode deixar de lado a função orgânica também, tá, são 2 frentes da química, né. No quinto encontro, vamos falar um pouco de reação química e cálculo estequiométrico, né, a gente já depois de ter visto tudo antes, a gente já começa a poder falar um pouco sobre reações químicas. Depois, a sexta unidade, sexto encontro, vamos falar sobre estado gasoso, né, o sétimo encontro, reações de equilíbrio, o oitavo encontro, termodinâmica das reações, aí envolve temperatura, coisa desse tipo. E o nono encontro, reações de óxido-redução, tá. Então veja, são assuntos pertinentes a uma química geral, onde a gente precisa ter parâmetros básicos, fundamentados de química para o prosseguimento dos cursos de engenharias, porque aqui vocês estão, juntos e misturados, né, nas diversas engenharias, né, temos engenharia civil, tem aluno de engenharia elétrica, tem aluno de engenharia de produção,
tem aluno de engenharia, mecatrônica, engenharia ambiental, enfim. Me perdoem se eu esqueci de alguma, vocês me mecânica, né, me cobrem isso se eu esqueci de alguém. Mas nós estamos juntos e misturados. Por quê? Nós da engenharia, nós engenheiros aqui, se me permitam já chamá-los de aprendizes de engenheiros, né, que estão em formação, mas já são engenheiros, já estão na área aí, em formação, nós precisamos ter fundamentação no tripé das ciências: física, química e matemática. Baseado nisso, a gente constrói a engenharia, seja para um lado, seja para o outro das mais diversas áreas que a gente citou, né. Todos vocês precisam ter uma fundamentação nas ciências tradicionais: física, química, matemática, tá certo? Bom, depois de tudo isso, nós precisamos então falar, então, hoje, sobre os elementos químicos e suas propriedades periódicas. Mas eu até coloquei ali, mas antes de tudo isso, o que que é a química, né? Falei da importância que para ser engenheiro tem que estar baseado nas ciências, química, física, matemática. Mas a química, eh, não tem como a gente não falar dela. Coloca ali, ó: química é o estudo científico das propriedades e transformações na matéria, né. Até no livro de vocês fala, é uma ciência natural, até no livro lá fala sobre isso. Você pensa assim: "Mas tudo que é químico não é natural, né?". Você fala: "Ah, nossa, esse suco é muito químico", a gente tem essa coisa, né. E como que vem e fala que é uma ciência natural? Porque ela está embutida em tudo. Então, naturalmente, a gente tem que pôr a química em tudo. Veja, vocês estão assistindo essa aula agora, tá certo? Uns usando um computador, outros talvez num celular, mas toquem no computador de vocês. Estão sentindo ele? Às vezes ele tem ali um material plástico, né, um material metálico, alguma coisa. Do que é feito isso? Ah, é de plástico. O plástico é feito do quê? De cadeia carbônica. Cadeia carbônica, carbono, hidrogênio, são os polímeros, né. E ele fala: "Estudo científico das propriedades e transformações da matéria". Aí você está aqui assistindo uma aulinha, tranquilo: "Poxa, estou com sede, tomei uma aguinha aqui agora". A água é H2O, putz, aquilo ali é química pura, mas ela é natural, ela está na natureza. 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, não é? Então veja, gente, não tem como fugir. Quando ele fala propriedades e transformações da matéria, aí eu pergunto para vocês: o que que é matéria? Talvez todo mundo lembre lá do ensino médio, né? Matéria, o que que é matéria? Tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Beleza, certo? Peguem o celular de vocês. Ele tem uma massa? Ele tem um peso? Tem. Ele ocupa lugar no espaço? Ocupa. Ele é uma matéria. E a matéria é o quê? É a química, que é o estudo científico dessas propriedades da matéria, né. Então, não tem como fugir. Você querendo ou não, existe química no dia a dia. Nós, dentro da gente, nós somos química, tem reações químicas acontecendo, né, suco gástrico do estômago, né, a acidez, olha, eu estou com azia, é acidez, então tem ácido sendo produzido, né, serotonina, que a gente fala, né, isso é uma reação química, está dentro da gente, não tem como fugir, é natural isso, por isso uma ciência natural, né. Então olha só a complexidade, até eu fiz questão de colocar desde a capa, aqui um desenhinho que simula um átomo, né, aqui de novo, porque tudo começa com o átomo, tudo ali é culpa desse cara ali do lado ali, ó. Então veja, tinha uma professora do ensino médio, não era nem da faculdade, do ensino médio, ela falava assim, e tem professor que a gente nunca esquece, né, e olha faz tempo, hein, gente, vocês estão percebendo. Eh, a gente acorda química, a gente almoça química, a gente dorme química, não tem como, né, a química está no nosso dia a dia, tá. Então, por que estudar química?
porque nós precisamos entender os fenômenos químicos, porque está tudo dentro da química. Lembra que eu falei que eu venho da indústria, trabalhei com cerâmica, argamassa? Tem química que a gente não enxerga, mas está lá dentro. Precisa de alguém saber o que está acontecendo para o produto sair certo. E assim outras, muitos tantos produtos. A gente tem gente de tudo quanto é área aqui da engenharia, todo mundo vai precisar ter esse conhecimento. Então, mas ela abrange elementos que compõem a matéria, até formação de compostos por átomos, que é a figurinha que está aí em tela, né? Íons, quando essa figurinha, esse carinha que está aí, esse átomo, ele ganha ou perde elétron, ele se transforma num íon, ou quando ele junta com outro e forma uma molécula. Então, tudo começa com o átomo. Um átomo tem uma ligação com o outro, que tem com o outro, e aí você começa a projetar um átomo, nós vamos ver daqui a pouco, é a menor partícula que existe no mundo, indivisível e tal. Você junta um com o outro N vezes, eu vou colocar N vezes, que eu nem sei contabilizar para vocês a infinidade de ligações, tridimensionalmente, todos os sentidos, se multiplicando e dando forma a esse mouse aqui, por exemplo. Tudo começou com um átomo. Então veja a importância disso tudo, né? Então, por onde começa o estudo da química? Ao átomo ali de novo. Vou deixar ele ali até a gente enjoar. Para iniciar o estudo da química, vamos partir da menor partícula existente na natureza. Falei agora há pouco, já até tem um spoiler, né? Que é o átomo. Então, isso tudo começou lá nessas primeiras posições na Grécia Antiga, essa existência do átomo. Filósofos gregos não poderiam imaginar algo tão sutil como a estrutura de um átomo. Então, imagina só eles pensando, mas nós temos as coisas? Qual o princípio da gente ter lá uma rocha? A rocha. A rocha é um mineral. O mineral, ele é feito de química. Calcário. Todo mundo já ouviu falar de calcário? Calcário é carbonato de cálcio. A rocha é formada por carbonatos de cálcio. Sílica, areia do solo. Se a gente pegar o solo, sílica, SiO2, popularmente conhecido como areia, que a gente vai na praia e vê aquele monte de areia, aquela coisa. Aquilo é sílica, é óxido de silício. É o mineral mais abundante na natureza. É química. A gente pisa nele todo dia, né? Então veja, mas eles começaram a pensar, tá, essa areia aqui, mas de onde que ela vem? Dentro daquele grão de areia que já é pequeno, existem um monte de átomos de oxigênio, silício e tal para formar a estrutura cristalina que dá origem ao grãozinho de areia. Então eles foram pensando qual é a estrutura. Então Russell, em 1992, disse que só é possível compreender o comportamento físico e químico da matéria compreendendo a maneira pelo qual os átomos vão se ligar e reagir entre si. Então, aquilo que eu falei, a ligação entre átomos. Se ele sozinho, ele está aqui, ó. Estou olhando aqui, ó. Acabou de passar um átomo de oxigênio na minha frente aqui agora, né? Brincando, mas é verdade, né? É que a gente não enxerga, que ele é muito pequeno. Mas eu estou respirando, então tem que ter átomo de oxigênio aqui para mim, senão eu não estaria respirando, não é mesmo? Então vamos lá. E aí, por conta disso, esses pensamentos todos, vieram alguns físicos e químicos lá nos idos 1700, 1800, com propostas de modelos atômicos. Então, o primeiro modelo atômico, o que seria um modelo atômico? Tá, então esse grãozinho de areia ele vem de alguma coisa muito pequena. É o átomo. Mas como que ele é formado? Que jeito que ele é? Então, o primeiro modelo foi dito por John Dalton. Ele falou o seguinte, ó, esse átomo, ele é muito pequeno e não dá para dividir. Então você vê a figurinha ali, ele é indivisível. Do lado direito, eu coloquei ali, cada átomo seria uma partícula extremamente o quê? Primeiro, pequena. Ele falou, ela tem que ser pequena, mas tem que ser maciça, porque os materiais têm uma resistência, não pode ser oco, né? Então ela é maciça.
Ela não se divide, porque ela é tão pequena que não dá para dividir, dividiu ela some. Esférica, então na cabeça dele ela tem que ser esférica para poder encaixar em todo lugar. Ela não se destrói, porque se ela é indivisível, ela não pode ser destrutiva, então é indestrutível. Ela é homogênea, porque o que que é homogêneo? É bem misturado, é uma coisa única, né. Mas ela tem uma carga neutra, ela não é carregada eletrostaticamente. E aí ele teve a ideia de falar que é como se fossem bolas de bilhar, que está ali embaixo coloridinho. Imagina bolas de bilhar, ou ali para mim não é nem bola de bilhar aquilo, são bolinhas de gude, né. Uns chamam de bolinha de gude, outros chamam de burquinha, bola de bilhar, enfim. Maciça, tal, esférica, homogênea e neutra, sem carga elétrica. Então, esse é o modelo de Dalton. Dalton falava isso. Só que aí, passado alguns anos, passado muitos anos, veio um outro cientista, o Joseph Thomson, o JJ Thomson, com o segundo modelo atômico. E esse modelo ficou conhecido como modelo do pudim de passas. Talvez alguns de vocês lembrem lá do colégio, né? Pudim de passas. Que ele imaginou o seguinte: ele fez um pudim e ele joga um monte de passas em cima. É igual, vocês já comeram aquele manjar? Me deu até fome agora. Aí você coloca ameixa em cima. É aquilo ali, né? E aonde essas ameixas, essas passas, seriam elétrons negativos e o pudim um maciço, uma esfera carregada positivamente, igual a figurinha na tela. Então mas para chegar nisso, ele pegou gases, colocou numa câmara, colocou, experimentos, ele fez um experimento, né, formado por carga elétrica positiva e negativa, usou magnetismo para desviar o gás, o caminho do gás. Daí ele descobriu se ele foi para um lado, se ele foi para o outro, isso significa que ele colocou um ânodo, um cátodo, daí jogou carga positiva para um lado, carga negativa para o outro, e ele chegou nesse modelo. Então o modelo de Thomson, ele diz o seguinte: é uma esfera carregada positivamente, então diferentemente de Dalton, que era neutro, não, ele já meteu uma carga eletrostática aí. Uma esfera carregada eletricamente, com carga positiva, e por cima dela algumas passas, né, do pudim, que seriam alguns pontos na superfície, que ele chamou de elétrons negativos. Então, uma carga negativa ao redor da esfera. Então, esse seria o segundo modelo. Então, vocês que já lembram aí de como que era o modelo do átomo, começam a ver que já começa a se aproximar do átomo moderno. E aí, alguns anos depois, veio o que nós chamamos de o átomo moderno, ou seja, o modelo moderno de átomo, que chamamos de modelo atômico de Rutherford. Então, Rutherford foi o modelo que se aproximou e ficou como a definição de átomo que nós temos até hoje. Então, ele sugeriu que um átomo era composto de um núcleo muito pequeno, então um miolo, um núcleo central, extremamente pequeno, tá? Carregado positivamente no centro e circundado por uma região comparativamente grande em relação ao núcleo, em relação ao centro, né? Relativamente grande, contendo os elétrons. Denominou eletrosfera. Tá? Então, ali no desenho esquemático, a gente tem o núcleo ao centro, com próton em verdinho ali, com carga positiva. Então, o próton seria uma carga elétrica positiva. O nêutron no centro, junto com o próton, no núcleo, com carga neutra. E ao redor, a eletrosfera, então, orbitando nessa eletrosfera, os elétrons carregados negativamente, carga elétrica negativa. Então, na eletrosfera, então esse modelo de Rutherford é como se fosse um sistema solar, né?
O Sol seria o núcleo, né, carregado positivamente, mas tem uma carga neutra também, que é o nêutron. Então, no núcleo, no centro, nós temos prótons e nêutrons, positivo e neutro. Nêutron, né, o nome é sugestivo. E ao redor, nós temos o sistema solar, né, que são as órbitas dos planetas. Então, os elétrons ficam orbitando ao redor do Sol, né? Então, existe um equilíbrio eletrostático, positivo e negativo, sendo atraído, né? E ele não deixa escapar. A princípio, ele fica assim. Então, gerando ao redor. Então, ele seria o núcleo, seria o modelo atômico de Rutherford, tá certo? Tudo certo por aí? Qualquer problema, a gente, né, vamos fazer responder algumas perguntas um pouco mais à frente, tá? Mas caso tenha alguma questão, algum problema, a gente pode interromper. Mas vamos tocando. Então vamos falar um pouco agora do número atômico e número de massa. Então a gente já viu o que é o átomo e a gente vai falar daqui a pouco de tabela periódica, né? Então a gente tem o átomo e depois nós vamos começar a falar dos elementos químicos, né? Dos elementos. Então veja, nós temos ali número atômico, conhecido por Z, letrinha Z. Então o número atômico é como se fosse, gente, o RG do elemento. Né? Eu tenho o meu RG, cada um de vocês tem o seu, é meu, só eu tenho esse RG no mundo inteiro, ninguém mais tem. O número atômico é o RG do elemento, então só ele vai ter esse número atômico. Tá? Isso significa o quê? É o número de prótons no núcleo. Então, o número atômico é o número de prótons no núcleo. O número de massa, conhecido pela letra A maiúsculo, está ali, ele, presta atenção, ele vai ser o quê? O número total de núcleos no núcleo. Né? Ou seja, por exemplo, prótons e nêutrons. Eu vou voltar. Tá vendo o núcleo ali? O que tem no núcleo? Próton e nêutron. Tá certo? Então, o número de massa é próton mais nêutron. É a soma do que cada um deles, dependendo do átomo, dependendo do elemento, vai mudar. Né? Então, por isso que eu coloquei ali, ó, em destaque ali em vermelhinho. A, que é o número de massa, é igual a P, Pzinho é o quê? Número de prótons, mais Nzinho, nêutron. Volto ali, núcleo. O que tem no núcleo? Próton e nêutron. Próton mais nêutron é igual a número de massa. Então, o que está no núcleo ali é o número total de núcleos no núcleo. É por isso que ficou esquisito, mas agora acho que todo mundo entendeu. Por convenção, para um elemento X, vou chamar um elemento X qualquer. Pode ser sódio, potássio, qualquer um. Vou chamar de X. Nós vamos escrever da seguinte forma: elemento X em cima, seja do lado direito, seja do lado esquerdo, mas em cima nós vamos ter o número de massa e embaixo Z é o número atômico. Então veja, nós temos algumas convenções. Tá vendo ali, ó, um quadro mais à esquerda, mais retangular ali, o A o A e o Z. O A sempre em cima, o Z embaixo, mas do lado esquerdo do X. Ou cruzado. Né? O A do lado direito em cima, o Z do lado esquerdo embaixo. Z, número atômico. A, número de massa. O exemplo que eu escrevi mesmo ali em cima já está diferente. Ó. Tá o A em cima do lado esquerdo e o Z embaixo do lado direito. Não importa. Importa que vai ser assim. Número de massa em cima, número atômico embaixo. Ali, ó. X, A, número de massa, Z, número atômico. Símbolo do elemento. Exemplo que eu coloquei ali. Carbono, C, carbono. Número atômico do carbono, 6. Então, o número atômico, eu vou lá na tabela periódica e olho. Número atômico do carbono. Carbono, 6. Então, eu coloco embaixo ali. Z igual a 6, 6. Tá? Número de massa vai ser próton mais nêutron do carbono, que vai ser 12. Isso vai estar na tabela também. Professor, alguém deve estar louco para perguntar se já não perguntaram aí. Eu tenho uma tabela periódica aqui em casa
E na minha tabela periódica, normalmente as tabelas periódicas, elas vêm, igual esse símbolozinho que eu coloquei ali, ó, X, símbolo do elemento, número atômico, número de massa, é tipo uma legenda, né. Ah, o meu número de massa está embaixo, o número atômico está em cima. Tem problema? Não tem problema, porque naquela sua tabela periódica que você tem lá na sua casa, e você está vendo, você está lendo aquilo, e deve estar falando e falou assim: "Meu, o professor tá me enrolando, ele falou aquilo ali". Não, pode ter. Eu já vi, tem várias. Só que você tem sempre um destaque da tabela, onde ele vai dizer, uma legenda mesmo, quem é quem, ela tem que dizer quem é quem. Então, às vezes, sei lá, a editora quis fazer uma tabela periódica, e aí alguém quis dizer: "Não, vamos pôr o número atômico em cima e o número de massa embaixo". Só que se ele tem que indicar, senão dá problema. Se ele não indicar que o número atômico está em cima, colocar assim em cima, tum, puxou lá, igual eu escrevi ali, ó, número atômico, embaixo, número de massa. Não pode, ele tem que escrever. Então eu não posso mentir para vocês e dizer que não existe, tá? Por isso que eu coloquei ali, ó, por convenção, não significa por obrigação. É diferente, tá certo? Ficou claro? Muito bem. Depois, nós temos aqui ainda isótopos, isóbaros e isótonos. Aí, como eu sei que isso sempre causa uma confusão, eu já coloco um esqueminha ali, ó. Eu escrevi isótopos com P maiúsculo ali, isótonos, um N maiúsculo, e isóbaros, um A maiúsculo. Pronto, você bate o olho, você já sabe o que que é. Isótopos, com P maiúsculo aí no pos. São átomos, dois átomos, que possuem o mesmo número de prótons. Por isso o P, P de próton. Átomo A, átomo B, tem o mesmo número de prótons, logo eles são isótopos. Isótonos, com N maiúsculo ali no nos, são elementos que possuem o mesmo valor de nêutrons. Sei lá, átomo A, átomo B, e eles têm o mesmo número de nêutrons. São isótonos entre si. E isóbaros, com A maiúsculo, para indicar que é o mesmo valor do número de massa. O número de massa não é A? Ó, coloquei ali, ó, A igual a P mais N. Então, se o número de massa é igual a próton mais nêutron, então a gente já tem um esqueminha ali. Coloquei ainda para vocês um outro destaque importante. Número atômico Z é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Então, no nosso exemplo aqui, ó, carbono ali no cantinho da tela. Qual o número de próton desse carbono? 6. Z igual a 6. Eu posso afirmar para vocês que o carbono tem 6 elétrons na órbita dele. Porque eu sei que Z é igual a P, que é igual a E. Então eu posso dizer também que o número atômico do carbono é 6, ele tem 6 prótons e 6 elétrons. Por quê? Z igual a P igual a E. Tá certo? Então vejam, alguns exemplos agora, conhecido isso, alguns exemplos de isótopos, isótonos e isóbaros. Ali no lado esquerdo, isótopos, exemplo. Átomo de oxigênio. Então nós vamos tem 3 átomos de oxigênio ali que podem existir. Nós temos o átomo de oxigênio, pode ver, o número atômico de todos eles é 8. O Z está embaixo, não está? Então já colocou ali, ó, tudo 8. Tá vendo? Vocês estão enxergando? Então o número atômico, Z igual a 8 para os 3. Quem é em cima? Quem é em cima? Tá ali, ó, número de massa. Voltei. Nós temos o primeiro oxigênio com 16, número de massa. Temos um oxigênio com número de massa igual a 17 e um oxigênio com número de massa igual a 18. Tá? Tá ali, ó, Z igual a 8 e A, número de massa igual a 16. Depois, Z igual a 8, A 17, Z8, A 18. Isótopo. O número atômico é igual? É. Número atômico é igual ao número de prótons? Sim. Z igual a P igual a E.
Logo, esses 3 átomos de oxigênio entre si, mesmo que eles tenham números de massa diferentes, eles têm número atômicos iguais, logo, esses 3 são isótopos entre si. Agora, quando a gente vai para o lado direito da tela lá, com os isótonos, o que são isótonos? O N lá destacado, quando eles têm o mesmo valor do número de nêutrons. Então nós temos o exemplo ali. Nós temos um átomo de C, que é carbono, e embaixo um átomo N, que é nitrogênio. Então, carbono, nitrogênio, tá? Qual o número atômico do carbono? 6, está ali embaixo. Tá vendo? 6 e em cima o número de massa é 13 do carbono. O nitrogênio, abaixo do carbono, nós temos embaixo do N ali, do nitrogênio, 7. 7 é o quê? Se ele está embaixo, ó, é número atômico, em cima é número de massa. Logo, nós temos número atômico 7, número de massa 14. Aí, se ele é isótono, ele tem que ter o mesmo número de nêutron. Só que, como que eu descubro o número de nêutron? Pela equaçãozinha simples de número de massa. Está ali destacado em vermelho, primeiro ali. A igual a P mais N. Número de massa é igual ao número de prótons mais número de nêutrons. Se eu isolo o N, que eu quero saber, eu passo o P para lá negativo, né? Então, nós vamos ter ali, continuando ali no carbono, ó, N é igual a número de massa menos número atômico. Como o número atômico é igual ao número de prótons, né, que é P mais N, está tudo certo. Então, eu vou ter número de massa 13 do carbono, que está ali em cima, está mostrando ali, e embaixo o 6, que é o número atômico. 13 menos 6, N igual a 7. Para o nitrogênio, mesma coisa. Notem, Nzinho é o número de nêutron. Nzão é o número atômico de quem? Do nitrogênio. É o símbolo do nitrogênio. Então, número de nêutrons vai ser, passo o próton ou o número atômico para o outro lado negativo, eu vou ficar A menos P, ou A menos E. Tá? Uma equaçãozinha simples, né? Então, a gente coloca N igual a número de massa do nitrogênio 14, menos o número de prótons do nitrogênio 7. N igual a 7. Tanto o carbono quanto o nitrogênio, para este caso, têm o mesmo número de nêutrons. Se os dois têm o mesmo número de nêutrons, eles são isótonos entre si. Perfeito? Isóbaros. Está ali embaixo. Quando eu tenho um átomo X e um átomo Y. Se é isóbaro, o A lá destacado lá em cima, significa que os átomos têm que ter o mesmo número de massa. Então, o átomo X ali está falando o seguinte, ó. Número de massa A do átomo X é igual a 37 mais 118. Esse átomo X, ele tem um número atômico 37, tá? Mais 118 nêutrons. Então, 37 mais 118 vai dar um número de massa 155. O átomo Y, apesar dele ter um número atômico 12, que é diferente, mas tem também um diferente número de nêutrons, que é 143, não 118, 143 mais 12 vai dar 155. Então, o átomo X e o átomo Y, os dois têm número de massa igual a 155. Logo, são isóbaros, tá? Então, tem um esqueminha ali fácil, só fazer a correlação que você já consegue identificar, tá certo? Peso atômico. Peso atômico, ele sempre gera aí uma confusão, mas assim, eu tentei fazer alguma coisa bem fácil para entender. A massa de um átomo é denominada pelo peso atômico. Então, todo átomo tem um peso, tá? Que é a massa dele. Então, um exemplo ali embaixo, eu tenho uma balança, eu coloquei um átomo de sódio de um lado, e para ele dar o equilíbrio, significa dizer que esse sódio tem 23 UMA ou somente U, que é a unidade de massa atômica. UMA, unidade de massa atômica, ou apenas U. Significa dizer o quê?
Se a gente afirmar que a massa atômica de um átomo do elemento sódio, que está na balança, no desenho, Na é o símbolo atômico, o símbolo do elemento sódio, é, é igual, então a massa atômica do átomo de sódio é igual a 23 unidades de massa atômica, ou 23 U. Isso quer dizer o seguinte, que um átomo de sódio, então se pegar um átomo só, ele é 23 vezes maior do que a massa de 1/12 da massa do carbono 12. Ou seja, se a gente pegar a massa do carbono 12, que é o referencial, né, e dividir 1 por 12, né, uma massa por 12, 1/12, ele vai ser 23 vezes mais pesado. Então, é mais ou menos isso que a gente entende por peso atômico. Então, cada átomo tem um peso atômico, ou seja, depende do tamanho dele, depende da posição dele na tabela periódica, então tem ordem crescente, para que lado que os átomos pesam mais, né? Isso tudo tem a ver com densidade do átomo e tudo mais, tá? Então, por exemplo, se vocês, peso atômico, densidade, tem uma relação. Por exemplo, mercúrio ele é um elemento químico metálico. É o único metal líquido que tem é o mercúrio. A densidade do mercúrio, ela é 13,5335 gramas por centímetro cúbico. Se a gente pegar a água, a densidade da água, o que é densidade? Densidade é igual a massa dividido por volume. Massa, volume. Grama dividido por centímetro cúbico. A água é 1 grama por centímetro cúbico. Isso vale para vocês entenderem que ele é 13,5335 vezes mais pesado que a água. Tá? Então, é mais ou menos essa relação aí, certo? Muito bem. Vamos agora para os níveis e subníveis de energia, tá? Níveis e subníveis de energia. Então, vamos lá. Nós temos os níveis, então, isso tudo está baseado nos níveis de energia dos elétrons, tá? Então, cada nível, cada camada, que a gente chama camada ou nível, né? Os elétrons se distribuem em subcamadas, que também chamamos de subníveis. Camada ou nível, subcamada ou subnível de energia. Então, primeira camada. Cada átomo vai ter X elétrons. Número atômico do carbono, vocês lembram quanto que é? 6. Qual é o número de elétrons do carbono? 6 também. Z é igual a P, que é igual a E. Então, se o carbono... Quantos elétrons tem o carbono, o átomo de carbono? Se o número atômico dele é 6, ele tem 6 elétrons. Um exemplo. Então, esses elétrons vão se dividir em camadas. Então, nós temos ali, nos níveis, do lado esquerdo, camadas de energia ao redor do núcleo. Então, a bolinha azul maciça ali, né, entende-se por maciça, é o núcleo. Então, é como se fosse um orbital mesmo, né, como se fosse um sistema solar. Então, nós dividimos em camadas K, L, M, N, O, P e Q. Cada uma dessas camadas, elas têm um número máximo de elétrons que elas podem ter. Por exemplo, a camada K pode ter no máximo 2 elétrons, não pode ter mais que isso. Camada L, no máximo 8, a M, no máximo 18, a camada N e O, 32 cada, 18 na P e Q, 2. Tá certo? Aí, quando a gente vai para o subnível, que é do lado direito inferior da tela, o número máximo de elétrons que cabe em cada subcamada ou subnível de energia também foi determinado experimentalmente. Então, energia crescente, ela cresce do subnível S para o F. Então, nós temos subníveis S, P de pato, P de próton, D de dado, F de faca ali. SPDF. Enquanto as camadas são de K até Q, o subnível é SPDF. Para cada subnível nós temos um número máximo de elétrons. Então, para o subnível S, só pode caber 2 elétrons. Até 2 elétrons, pode caber 1, mas até 2. Subnível P, até
6 elétrons. Pode caber 1 elétron, 2 elétrons, não pode ser 7, certo? Se for, ele pula para o outro. Subnível D, no máximo 10 elétrons. E subnível F, no máximo 14 elétrons. Então, notem, nós temos limite de elétrons para as camadas e limite de elétrons para as subcamadas ou subníveis, né? Aqui, eu tentei colocar algo mais explicativo. Então, do lado esquerdo, nós temos o diagrama de Linus-Pauling, que ele nos dá a distribuição, é um diagrama, né, que nos dá a distribuição em ordem crescente de energia da distribuição eletrônica que nós temos dependendo do átomo. Então, começando ali, seguindo a setinha sempre, começa ali de baixo do nível 1 até o nível 7. São 7 níveis. Então, você vê, segue a setinha verdinha lá. 1S, ela faz a curvinha, começa no 2S. Volta, vai lá para baixo, vai 2P, 3S, e assim vai. Segue a seta, que não erra. Embaixo ali, ó, até coloquei, a leitura do diagrama fornece a seguinte ordem de energia. É a mesma sequência que está ali embaixo da tela, é a mesma sequência da setinha de Linus Pauling lá em cima. Só que aqui embaixo eu já coloquei o subnível, S, P, D, F, e com o máximo de elétrons que eles podem ter. Então, veja, na tabela ali, nós temos nível, camada, número máximo de elétrons, subníveis conhecidos, e ali nos subníveis com o número máximo de elétrons por subnível. Então, no primeiro nível, camada K, máximo 2 elétrons. Vimos agora há pouco. 2, 8, 18, 32, 32, 18, 2. Eu coloquei entre parênteses ali, ó, alguns autores admitem até 8 elétrons, tá? Por que que eu falo isso? Porque olha o nível 7 lá. Tem 7S, 7P. Então, pode acontecer, vocês vão pegar algumas literaturas, alguns autores, no subnível, na camada Q, ele vai mostrar 8 elétrons na última camada em vez de 2. Então, até deixei o indicativo ali. Tá? Os subníveis, então, nós temos lá, primeiro nível, primeiro subnível, S2. Se pode ter até 2 elétrons, o subnível, última coluna lá da tela, ele vai ter um S2, camada 1, um S. Camada 1, nível 1, 1. Subnível, S. Quantos elétrons máximo pode ter? 2. Então, S2. Segundo nível, subníveis conhecidos, 2S, 2P. Então, você está no nível 2 ali, subnível 2. Quantos elétrons pode ter na camada L? 8. Se eu for distribuir esses 8 na subcamada, ele vai ter 2S2, porque o S pode ter no máximo 2, e o P pode ter no máximo 6, que a gente viu. 2 mais 6 dá quanto? 8. Quanto que é o máximo de elétrons que pode ter na camada L? 8. Então, a gente está dentro. Vamos para o terceiro nível, camada M. Quantos elétrons pode ter? 18. Os subníveis para a camada, para o terceiro nível, a gente chama terceiro nível, então vai ser 3S, 3P e 3D. Quantos elétrons podemos ter no máximo na camada M? 18. Se a gente distribuir esses 18 nas subníveis ou subcamadas, nós vamos ter 3S2, que o S pode ter no máximo 2, 3P6, que no máximo a P pode ter 6, e 3D10, porque o subnível D pode ter no máximo 10. 2 mais 6 dá quanto? 8. Mais 10, 18. Quantos elétrons podemos ter? 18. E assim sucessivamente. Para a camada N, 32 elétrons. Quarto nível, 4S2, 4P6, 4D10, 4F14. Se a gente somar tudo, vai dar 32. Entenderam? E assim, seguindo o diagrama de Linus Pauling na sequência. Aqui eu coloquei alguns exemplos como se fossem exercícios já resolvidos, tá? Dê as configurações, níveis e subníveis e eletrônicas para os elementos químicos abaixo. Lembrando sempre, Z igual a P que é igual a E. Então, o 1 ali é o hidrogênio.
O número atômico do hidrogênio é igual a 1. Se eu posso ir lá numa tabela periódica qualquer e pesquisar, eu consulto lá. Se eu quero a configuração eletrônica no nível e subnível, então, quantos elétrons tem o hidrogênio? Ele vai ter 1, porque se Z é igual a E, logo, número atômico 1 vai ter um elétron. Então, nível 1, 1s, pode ter no máximo quanto? O S, 2. Só que quantos elétrons tem? 1, então vou pôr 1. 1s1, acabou. Configuração eletrônica nível subnível para o hidrogênio, 1s1. Quantos elétrons? 1, acabou. O hélio, que é o segundo, He, é o símbolo do átomo de hélio. Se a gente for na tabela periódica, o hélio é o segundo elemento, número atômico 2. Z igual a E. Quantos elétrons tem o hélio? Se ele é número atômico 2, 2 elétrons. Então, tudo começa pelo diagrama de Linus Pauling. Começa do nível 1 para o nível 7. Então, começa lá, nível 1. Então, 1, S. O S pode ir até quantos elétrons? 2. Cabe 2 aí? Cabe. Colocamos 2 lá. Acabou? Acabou. Por quê? Porque já deu os dois, 1s2. Então, é a distribuição eletrônica para o hélio. Eu vou pular o 3, porque depois a gente volta nele. Porque ele é um íon de oxigênio. Acho que eu peguei pesado nesse momento. Vamos deixar quieto isso aí. Vamos para o 4. P é fósforo. É o símbolo do fósforo. Se a gente for na tabela, o P tem número atômico igual a 15. Tá? Então, o número atômico igual a 15 remete a gente dizer o quê? 15 elétrons. Então, você começa com o diagrama de Linus Pauling ali, vai do nível 1 embaixo até o nível 7, pela distribuição. 1s, quantos elétrons pode ir no S? 2. Depois do 1s, você faz a curvinha, volta, vai para 2, vai para o nível 2, 2s. Só que em vez de ir para o 2p, não, ele vai para o 2p. Ele vai assim, 2s, ele vem antes e vai lá para o 2p, né? Tá vendo ali, ó? Segue a setinha. Então, ele vai fazer 1s2, 2s2, 2p6. Seguindo a seta, ó. 1s, 2s. Volta, 2p. Então, ele vai cabendo dentro do 1s, 2 elétrons, dentro do 2s mais 2. Volta para o 2p ali, ó. P pode ter quantos? 6. 2p6. Opa, 2p6. Então, 1s2, 2s2, 2p6 ali para o fósforo, número 4. 2 mais 2, 4 mais 6, 10. Faltam 5. Seguindo Linus Pauling, paramos ali no 2p6. 3s, 2. Já vou para 12. Depois do nível 3, 3s, ele faz a curva, desce, faz a curvinha e volta para o 3p, nível 3. Faltam quantos? Número 4, fósforo, 15 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. 2 com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12. Para 15, faltam 3. Quando o Linus Pauling chega no nível 3, P, o P pode ter até 6. Até, você não é obrigado a ter 6. Quantos que faltam? Faltam 3. Então, a gente coloca 3 elétrons no subnível P. Somou tudo, deu 15. E assim, vocês fazem para os outros também, tá? Eu não sei como é que eu tô de horário, meninas. Só me ajudem aí, porque eu tô sem enxergar aqui por conta do compartilhamento, tá? Oi, professor, bem da hora. Opa! Deu? Deu. Tá. 50 minutos cravadinho. Opa! Pessoal, então vamos fazer o seguinte, ó. A gente tem o horário, né? Mas assim, o que que vai acontecer? Nós podemos continuar na próxima aula, terminar isso rapidinho, tá? Não vai ser prejudicado nada, tá bom? Temos Então, perguntas para finalizar? hoje Eu foi vi bem ali, tranquilo, professor. ó, eu vi É ali só... que o Luiz
Isso, só o Luiz. Eu Pode, vi. claro, por favor. Mas a massa do carbono não é 12? Então, a massa do carbono é 12, Luiz. Lembra que a gente viu? Eu vou até colocar aqui, ó. Vou voltar lá, Luiz. Ó, cadê? Ah lá. Exemplo. Carbono, 12 em cima, 6 embaixo. Certo, Luiz? 6 não é o número atômico? Em cima, número de massa. Número de massa ou massa atômica é a mesma coisa. 12, carbono 12. Tá certo? Então, respondendo a sua pergunta aí, é isso mesmo. Tá bom? Então é isso, professor. Por hoje é essa nossa aula e nos revemos na próxima segunda-feira. Maravilha, então, gente. Então, obrigado a vocês, um grande abraço, boa semana para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.